Coisa. É chato, né? Olá, bom, Fabrícia entrou, boa noite. Vou convidar a Fabrícia aqui para a live. Olá, Olá, Lu. boa noite. Tudo Boa noite. bem? Tudo bem, e você? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô, tá. Ótimo, E ótimo. você, tá me ouvindo bem? Sim, sim. Ah, então tá. Vamos esperar um pouquinho, né? O Vamos, pessoal vamos entrar aguardar. aí. Vamos aguardar um pouquinho. Sim. Essa correria aí, né? Preparando para live. E aí, tá tudo bem? Preparada? Tudo, tudo, Disposta? tudo. Animada para dividir os conhecimentos. Animada a gente sempre tem que estar, né? Com certeza, com certeza. Quer ir falando alguma coisa enquanto o povo entra? Vamos esperar mais um pouquinho. Podemos, podemos começar aí falando. A Bárbara entrou. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Bárbara. Então, deixa eu me apresentar enquanto isso, né? Enquanto o povo vai entrando e depois você se apresenta e a gente pode iniciar aí a live. Meu nome é Sim, Osinéia, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia e terapeuta de família também. Faço atendimentos com crianças já há 11 anos na clínica, então já tenho uma experiência aí com crianças e adolescentes há 11 anos. Então, faço exclusivo atendimento clínico no centro de São Gonçalo e no centro de Niterói. E é isso. Agora, pode falar, Fabrício. então, trabalho já há menos tempo, né? Formada há 7 anos, vai fazer 8 anos, pela UFRJ, sou fonoaudióloga, né? E tenho a especialização em fonoaudiologia hospitalar pela Viga, tá? E hoje estou terminando uma pós em autismo, né? E eu tenho 2 cursos que são divisores de águas na minha atuação, melhor dizendo, né? Que é o DIR Full Time, né? Que é um modelo que trabalha com a intervenção com autismo, dando essa autonomia para a criança neurotípica, né? No caso. E eu trago para a vida, que você trabalha a afetividade, você trabalha o afeto. E o afeto não só no sentido do carinho, do coraçãozinho, do bonitinho, mas do respeito, né? Enquanto sujeito em relação à sua escolha, né? E Sim, hoje eu sim. estou concluindo nessa quarentena, né? A gente aproveita também para estudar e aproveita as oportunidades que a vida te traz, né? Verdade. Não vamos só reclamar da quarentena. E nessa Não. quarentena houve a oportunidade de eu estar investindo, né, nos meus conhecimentos para ajudar tantas famílias que precisam. E eu comecei a fazer um curso, tá? Sobre disciplina positiva na alimentação, com a fonoaudióloga Aline Padovani, né? Uma queridíssima, ela é de São Paulo, ela ministra esse curso, né? Ela e outras colegas, né? Que são convidadas por ela, né? Nutrição, enfim, né? As pessoas dividem seus conhecimentos. Então, assim, veio cair como uma luva para mim daquilo que eu acredito como proposta de trabalho, né? Que eu costumo dizer que eu sou DIR por time na veia, né? Me encontrei com esse método de trabalho e quem é assistido por mim sabe exatamente do que eu estou falando, né? E estamos aqui, né, para dividir esse conhecimento com tanta gente, com tantos colegas, tantos profissionais, com tantas famílias que precisam entender como posso, de forma Sim. positiva, trazer essa introdução alimentar, né? E as pessoas elas não têm noção de como a relação com a Não, alimentação faz total diferença na não, vida adulta, né? No desenvolvimento e na fase não. adolescência, adulto. Acha que parece uma coisa bem simples, é só introduzir, quando na verdade existe Não muita, é. muita coisa envolvida nessa introdução, né? Sim. E assim, as pessoas acreditam.
que a criança ela nasce aprendendo a comer e não nasce aprendendo a comer, né? A amamentação ela é um ato reflexo. Não é criança que decide ir a comer, procurar o seio da mãe. É um ato reflexo, que ele acaba com o tempo, né? Ele precisa acabar com esse tempo. E a criança ela não aprende a comer. Não é como eu vou introduzir esse alimento. A verdade é essa. Entendeu? Sim, sim. Aproveitando que você está falando aí, né? Vamos você explicar um pouquinho para a gente o que é a introdução alimentar, como é que se dá essa introdução alimentar, né, na criança? Então, Rosineia, a gente sabe que muitas não são realidade da maioria das mães, né? Ficar com seus filhos por 6 meses em casa, amamentando. A gente sabe que a realidade dessas mães é de retornar ao trabalho com 3, 4 meses de idade. Enfim, muitas aproveitam as férias, né, para acrescentar no auxílio maternidade, né, para ficar mais tempo com esse bebê e retornando no máximo em 5 meses com essa criança. Então, o que é a introdução alimentar? Ela nada mais é que a introdução desse início de retirada do aleitamento materno para a oferta de novos alimentos, para a criança experimentar os novos alimentos, né? E esses alimentos precisam ser os mesmos que a família consome. A criança precisa observar o que está à mesa dessa família, né? E entender que aquilo ali é para comer. A princípio, ela, na verdade, ela não vai entender que o brócolis é para comer, ela vai entender que é para brincar. Como ela pega tantos objetos que coloca já na boca, ela vai pegar aquilo e vai colocar na boca como fosse brincadeira, não entendendo que aquilo ali mata a fome dela, né? Então, na verdade, a introdução alimentar, ela acontece, era necessário ela acontecer com a prontidão desse bebê. O que é isso? O que é essa prontidão? É o bebê decidir iniciar esse ato de comer, não o adulto. E aqui nessa live a gente vai estar falando, né, mais à frente, quais são os tipos de abordagem para introduzir esse alimento. Né, como eu falei no início. Oh, que lindo! Gente, olha, eu vou te falar. Peraí, que eu vou ter que botar lá para fora. Peraí. Isso é DF Flu Time, Zineia. Isso é DF Flu Time. Viveu os imprevistos. Adorei! Ai, que maravilha! Teve um dia desse, eu fui fazer um atendimento na beira da praia com uma criança. A família levou a criança para a praia e não me avisou que estava na praia. E quando eu cheguei no atendimento, né, pela WhatsApp, pela videoconferência, de cara com a praia. E olha, foi a melhor terapia que eu tive com essa criança. Porque a criança estava num meio externo maravilhoso, né, e trouxe tudo isso. E o terapeuta Flu Time, ele sabe lidar com esse manejo, porque ele vai pela liderança do sujeito. E a gente está indo pela liderança do ao vivo. Não, e ela de vez em quando aparece nos meus atendimentos. Ela é muito bruta, maravilha, então ela abre a porta do meu quarto e entra e quer dar alô para todo mundo. Ela é assim. É uma terapeuta. Mas quase isso. Mas, desculpa, vamos lá, continuar. A introdução alimentar, ela precisa respeitar a prontidão dessa criança. O que é isso? Para se ter prontidão, e na minha IG, né, no fono.fabrícia, que é o meu Instagram, eu falo um pouco sobre o que tem a ver o comportamento, desenvolvimento comportamento, no caso, motor dessa criança para a alimentação. Ali eu falo um pouco melhor sobre isso, e aqui eu vou estar falando que para o desenvolvimento, até a criança conseguir a comer sozinha, ela precisa ter estabilidade de cabeça, não pode ficar uma cabeça dançando. Ela precisa ter a cintura dela, escapular, precisa estar alinhada com o tronco. Ela não pode ficar com o tronco se mexendo, porque ela tem condições de se engasgar. Né? Ninguém come dançando. Né? Ninguém come se mexendo, que você vai dar toda a sua atenção para o seu movimento.
Você não vai dar atenção para sua boca, para perceber o que você está comendo, entendeu? Então, você vai distribuir sua atenção para outras coisas. Então, o primeiro ponto é a prontidão dessa criança, se ela realmente está pronta para comer. Nós sabemos que muitas famílias, como eu falei no início, a realidade são de crianças que precisam, mães que precisam voltar a trabalhar, né? E muitas das vezes o pediatra, outros profissionais, até mesmo alguns fonoaudiólogos, por não conhecer a introdução alimentar de forma correta, como deve ser feito, tá? Acabam muitas das vezes sugerindo a alimentação, ou a família, a crença familiar, enfim. Então, na verdade, nós precisamos, que eu vou estar aqui defendendo, a prontidão dessa criança. E o que é a prontidão da criança? A criança vai decidir quando comer. Quando tem uma criança, e quando ela decide, quando ela está pronta para comer, ela já está sentando, já tem um controle do corpinho dela sobre a cadeirinha dela, né? Do manuseio das mãozinhas, mesmo ela nascendo um bebê de 6 meses de idade. E pela literatura, a gente observa que a introdução alimentar de forma correta precisa ser a partir dos 6 meses de idade. E com essa faixa etária de idade, a criança já consegue comer sólidos. Como assim? Sólidos. Não é papinha amassadinha. São sólidos. Porque quando eu percebo que essa criança está pronta para pegar o pedacinho da carne, ela está pronta para pegar aquele legume e trazer à boca. E experimentar essa mastigação. Eu confesso que eu não conheci o BLW para o meu filho. Hoje meu filho tem 2 anos de idade, né? E eu não fiz o BLW. Eu fiz uma forma de alimentação para ele de uma forma muito respeitosa. Eu sempre respeitei o Thales para alimentar, tá? Sendo que o Thales era uma criança, quando chegou antes de um ano de idade, ele queria mastigar. Mas eu sempre amassei a comidinha dele no garfo. Eu nunca triturei no liquidificador. Sempre fui no garfo, né? E com isso, a criança acaba, quando você mistura todos os legumes, aquela coisa de mãe, né? Eu fiquei com medo de tudo, aí mistura cenoura, beterraba, inhame, mistura tudo, faz aquela salada de legumes, mas tudo amassado. A criança não consegue discriminar o sabor desse alimento. Ela não conhece, não está na memória dela esse alimento. Exemplo, hoje o Thales quando observa a introdução alimentar com ele comia cenoura. Hoje, ele não gosta de cenoura. Ele tira a cenoura do prato. Porque ele sabe, ele já experimentou a cenoura e não gostou. Não gostou. E tira do prato. Entendeu? Então, na verdade, a mãe ela precisa respeitar essa prontidão dessa criança, ver se ela está pronta para estar se alimentando. Crianças muito novinhas, antes dos 6 meses de idade, quando ela não tem essa prontidão de corpo, de estrutura, para ela se alimentar, ela não tem para onde, essa família não tem para onde fugir, vai precisar dar a papinha. Entendeu? E porque ela não vai conseguir administrar essa mastigação, esse desenvolvimento dessa mastigação, que é muito importante acontecer, tá? Mas introduzir a papinha não vai retardar o desenvolvimento da mastigação sólida? Não interfere? Sim, isso que eu ia falar. Sou fonoaudióloga, meu filho come muito bem, tá? Mesmo hoje vivendo essa fase de 2 anos de idade, que é a fase muito seletiva da criança, do não quero, não gosto, isso pertence ao desenvolvimento dele, neurobiológico, é necessário isso, tá? Ele precisa passar por isso, essa escolha, essa autonomia da criança, tá? Então, o que eu observo em relação ao meu filho? Ele mastiga muito mal. Eu fico desesperada, né? Porque ele lá atrás, ele não teve essa experiência com a mastigação. Qual era? Era aquela coisa muito pastosinha na boca, que ela mal mastigava, fazia um padrão de engolir, né? E ele mantém esse padrão hoje mesmo, comendo tudo sólido, né? Eu não faço de comida separada para ele. É o mesmo alimento que eu e meu esposo comemos, ele observa e come junto conosco. Do fígado, de qualquer tipo de alimento. Entendeu? Então, na verdade, a mãe ela precisa entender que o bebê está pronto.
né? E não ter, né, essa expectativa, que às vezes o que a gente faz? Hoje o meu filho vai comer. Hoje eu inicio a introdução alimentar. Aí eu vou no nutricionista, vou no pediatra, vou em vários profissionais, compro, faço aquele sacolão, compro todos os legumes, boto na frente da criança, a criança dá a mínima. Olha a frustração. Mãezinhas, não se frustre. Porque se vocês entenderem que a criança decide, porque o comer para ela, o matar a fome para ela, é o leite materno. Então, é por isso que é necessário que quando ocorre, por isso que é a introdução alimentar, tá? Isso é no primeiro ano de vida, né? Não é você tirar o leite materno totalmente da criança para ela comer, porque comer para ela, o que ela entende como memória afetiva do comer é o peito da mãe, é o leite materno, é a consistência do leite materno, é o sabor do leite materno. Não é o alimento que você está apresentando para ela. Aquele alimento na frente dela é qualquer bichinho que ela pode botar na boca. Entendeu? Então, por isso que a criança ela brinca com a comida. Por isso que é importante ela tocar na comida. E com isso, como eu estou falando muito do BLW, para quem conhece. Né? É uma das abordagens da introdução alimentar, de modelos para a introdução alimentar, existem outros modelos também, mas o BLW ele está muito além do que eu apresentar à criança comidas em tiras. Cenoura, carne, enfim, qualquer tipo de alimento, né? Quanto proteína, quanto verdinho, enfim. É muito mais do que eu apresentar em tiras. É respeitar essa prontidão da criança. É eu permitir aquele bebezinho de 6, 7 meses de idade, 8 meses de idade, 1 ano, não importa a faixa etária, ele pegar o alimento, colocar na boca, perceber que não gostou, e você permitir, como mãe, como cuidador, dele tirar da boca e não querer. Essa é a parte mais difícil, né? Essa é a pra parte mãe. mais difícil. Exatamente, porque a gente tem a filosofia de achar que comer bem é comer tudo. E não necessariamente é comer tudo. Comer bem é comer com prazer. Comer com afeto. Comer com entendimento que aquilo dali vai me fazer bem. Não porque eu preciso seguir o seu modelo, né, de que eu preciso comer. Porque, na verdade, né, o que acontece nesses modelos que a gente está falando aqui? Existe outro modelo, o mais habitual, né, o tradicional, que é a família ofertar o alimento amassadinho, né? Sim, ou até mesmo em pedacinhos. A questão do pedacinhos, a criança não manuseando o próprio alimento, o risco é de engasgo muito grande. Porque quando a criança ela pega o alimento, ela vai observar, muitas delas vão cheirar, né? Porque, na verdade, nós temos 5 papilas gustativas, a gente percebe 5 sabores na nossa boca. Mas eu como pelo olfato. O meu olfato ele é mais apurado. Da criança também. Então, na verdade, a minha boca percebe 5 tipos de sabores, mas o meu olfato, ele percebe muito mais, tá? Além de eu ter memórias relacionadas a isso. Né? Afetivas, que precisa... Eu ter memórias ruins, memórias afetivas. Né? Então, vai depender da forma que eu vou estar introduzindo esses alimentos para essa criança. Então, voltando aqui na criança, na mãe que não adere ao BLW, tem medo da criança se engasgar, muito pequenininha, tá ali comendo, tá botando aqueles pedaços na boca. Quando ela tem prontidão, ela consegue se resolver. Entendeu? Por isso da importância da criança ter a prontidão. Quando eu falo de prontidão, não só a nível motor, ela querer aquilo. Porque se ela não quiser, ela não vai conseguir administrar isso. E assim, muitas das vezes acontece na forma tradicional da alimentação que a gente oferece para os nossos filhos, né? Que é da forma que nós fomos criadas, a verdade é essa, né? Com a colher, o adulto sendo modelo. O que nós fazemos quando a gente está dando a comida para uma criança? A gente abre a boca. Quando abre a boca, a criança tem os famosos neurônios espelhos. Ela vai abrir a boca porque você está abrindo a boca. Aí fica aquela troca.
E como é o cuidador, a pessoa que ela ama, que ela tem uma afetividade, geralmente quando a gente faz, o que a gente faz com nossos filhos? Faz a maior festa quando está dando alimentação, né? Pelo menos no início dessa Sim, introdução sim, sim. alimentar. Então a criança está ali com você, porque você está fazendo cara de felicidade, a criança está entendendo isso e ela vai junto com você, mas na verdade não está entendendo nada do que está acontecendo com ela. Você está botando aquilo na boca dela, tá? Está fazendo caras e bocas. Porque ela não está entendendo o que ela faz com aquilo que você introduziu na boca dela. Porque para ela, a alimentação Verdade. é o leite materno. Não é verdade que acontece? E assim foi comigo. Fala por experiência própria, né? Mas, assim, uma coisa que eu sempre tinha uma sacada em mim, o Zinéia, e como eu entendo, eu sempre trabalhei o respeito com os meus pacientes, não importa a idade que seja, tenham, tá? E eu tinha que trazer isso para dentro da minha casa, vou respeitar o meu filho. Então, quando ele não fazia essas caras e bocas, eu não insistia. Ah, mas ele está experimentando, não. Ainda mais quando ele fazia ânsia de vômito, muitas das vezes, que não queria aquele alimento, eu não insistia. Eu vou insistir outro dia, em outra oportunidade. Porque hoje a gente tem que entender que a criança está aprendendo a comer. Ela não nasceu aprendendo a comer. Ela não nasceu já com essa. Ela nasceu com a habilidade para comer. Tá? No sentido do desenvolvimento dela motor, do desenvolvimento dela de Sensorial. mastigação, esse sensorial exatamente, mas pegar aquilo, entender que aquilo é comida, não, ela não aprendeu isso. Ela precisa aprender. E eu, como modelo, preciso trazer isso para a criança. Tá? Então, na verdade, o que a gente observa de muitas famílias é não permitir a criança ela se ter essa autonomia, né? E trazendo para essa criança um desconforto sensorial, um desconforto emocional, um desconforto daquele cenário, entendeu? Sim. Exemplo, a gente pode pensar nas birras, né? Uma das lives que eu fiz, eu falei muito sobre a questão da função executiva, o que ela tinha a ver com a questão da alimentação, né? O que acontece, Zinéia? A criança, ela, por volta dos 3 anos de idade, ela, dos 0 anos de idade aos 6 anos de idade, é o maior nível de desenvolvimento das funções executivas, que são controle inibitório, flexibilidade cognitiva, né, memória de trabalho, enfim. São essas 3 habilidades que a criança vai se desenvolver. Por volta de 5, 6 anos de idade, ela começa a internalizar melhor essas informações do meio externo. E esse desenvolvimento dessas habilidades acontece com o meio externo, ela não é intrínseca, ela é extrínseca, eu preciso do outro. Então, se eu não tiver uma convivência de forma favorável, se eu não tiver um cenário que seja harmonioso para que eu desenvolva isso, eu vou ter grandes dificuldades futuras, porque você deve ver isso bastante na sua prática, né? Tantos traumas gerados por pessoas sem saber o que estava fazendo, né? E vai acusar lá na frente, né? Sim, com certeza. Então, na verdade, eu acredito que a disciplina positiva na alimentação, ela vem trazer para essa família o respeito. O BLW, como eu falei no início, ele não é só uma oferta de alimento diferente, onde a criança come igual um índio. Não é. Eu estou ali trabalhando com essa criança. Confiança. Eu confio que ele sabe exatamente o que ele precisa comer. Eu confio que ele sabe exatamente quando a barriguinha dele está cheia, porque quando eu me alimento, quando eu tomo um banho, isso bebezinho, tá, gente? Tá, Osneia? Quando eu me alimento, quando eu sou cuidado, né, nos primeiros anos de vida, eu tô, inconscientemente, esse familiar, esse cuidador, está trabalhando na autorregulação da criança. O choro é uma autorregulação. Né? Então, a alimentação ela também acaba sendo. Então, o que é essa autorregulação durante a alimentação para essa criança? É o que a gente pensa sobre controle inibitório. É a criança ter o desejo de comer, e ela entender que saciou, acabou. E parar. A quantidade de alimento que eu como é diferente da sua quantidade. Então, por que a da criança tem que ser igual a minha quantidade? Aí a gente vê muitos familiares colocando tanta comida para a criança, esquecendo que o estômago da criança é uma coisa miúda.
Entendeu? Então, na verdade, muitas das vezes é familiar, não vou falar aqui em quantidade de colheres, né? Um exemplo. Se eu botar 5 colheres de arroz no prato do meu filho, ele não vai comer. Ele vai deixar um momento. E se ele deixar, mesmo que eu coloque 3, se ele deixar, tudo bem. Eu entendo, eu confio nele, eu dou autonomia para ele, dele me mostrar, dele se autoconhecer, que ele pode decidir se tá bom ou não, porque o estômago dele já foi. Tá bom para ele. Sim, Né? sim. E eu quero um sujeito para a vida adulta de autoconhecimento, de autoautonomia. Isso eu vou começar a fazer desde bebê. Então, a alimentação é esse processo da disciplina positiva, sabe, Rosineia? Uhum. Então, essa era a minha próxima pergunta que você já está meio que explicando, né? Como se dá a introdução alimentar de forma positiva? Tá travando um pouquinho. Não te Ah, ouvi. então, você já está respondendo a próxima pergunta, que era como é que se dá a introdução alimentar de forma positiva. Você já está meio que explicando um pouco como é que isso Exatamente, funciona, exatamente. né? Eu já falei da tradicional, né, que é quando a Aham. família ela oferta na colher, aí a criança fica como passiva nessa história, ela não decide em nada, quem decide é a família, então você não dá Uhum. autonomia. A E muitas das quantidade, vezes a essa hora, o família não dá nem momento. direito da criança. Exatamente. E muitas vezes essa família não dá nem direito da criança de rejeitar o alimento. Sim. Eu vi um vídeo, né, que eu fiquei tão assim, chocada nesse treinamento que eu estou fazendo, né, foi um modelo, né, de do tema que estava sendo proposto, e o vídeo era, não sei se era um pai, se era um cuidador de ti, enfim, não sei, mas era um homem, estava ofertando um alimento para uma criança por volta de 8, 9 meses de idade, tá? A criança estava sentadinha no cadeirão dela, e ele ofertou o alimento para a criança fez a recusa, virando o rostinho, tá? E o que ele fez? E tinha um ursinho do lado. Ele ofertou esse alimento para o ursinho. E o ursinho fez assim. Quando o ursinho fez assim, essa pessoa começou a socar o ursinho. E a criança na hora disse, quando essa pessoa ofertou o alimento, a colher para essa criança, a criança o que ela fez? Abriu a boca e engoliu. Ela olhou para o ursinho. Se o ursinho apanhou, eu vou Apanhou. sofrer isso não. Não vou. Eu vou comer, eu vou engolir, porque ele quer que eu venha engolir esse alimento. Eu não gostei, Senão eu vou ser punido, mas eu né? prefiro não apanhar. Entendeu? 8 meses de idade. Então, a introdução alimentar de forma positiva, ela permite a criança não querer o alimento e eu respeitar esse processo, tá? E diminuir a mamada para a criança vir a ter mais fome, no sentido de deixar dela dar o peito para ela poder comer, é o pior erro. Por quê, Osineia? Ninguém come com fome no sentido a criança quando por ela entender que o meio de alimentação dela é o leite materno, né? Vamos dizer aqui, trazer esse concreto da criança, né? Ninguém brinca com fome, entendeu? Ninguém vai Uhum. socializar com fome. Ela está socializando ali com a comida. Então, eu sugiro que as mãezinhas venham ofertar o peito antes de você trazer esse alimento para ela e deixar ela experimentar, indo na brincadeira. Porque ela saciada com o peito, ela vai comer, porque ela está percebendo que o cenário dela em volta estão todos comendo. E uma coisa que a gente observa em muitas famílias é a família não trazer a criança para comer junto. O que a família Sim, acaba fazendo? Oferta a comida à criança, primeiro. né? Às vezes a criança vai andando com a criança pela casa, para a criança comer, né? Se a criança ela precisa andar para comer, porque que na verdade as crianças, mais de 2 anos de idade, poucas sentam à mesa, tá? Mas quando ela entende que de saciamento, quando ela já tem esse autocontrole dela, entender que ela já comeu, já está satisfeita, Thales é um que sai da mesa na hora. Sai do cadeirão dele na hora, ele não fica. Mas eu continuo com o pai. E ele percebe que a gente está, ele volta para o cadeirão. Porque ele entendeu que não acabou, que a gente está ali ainda. Olha o modelo que a gente está dando. Então, muitas das vezes, a criança
devido os neurônios de espelhos, ela está na cópia dessa família. Aí se eu tenho uma família que não come à mesa, cada um come um cômodo, né? Ou como vendo televisão, como é que você quer o seu guri, né, venha comer à mesa? Não vai comer, porque o modelo que ele tem nessa família é vendo televisão, né? Em meios que não venham ser aquele que eu estou propondo para ele. Entendeu? Sim, Então, sim. eu preciso ser o modelo dessa criança. Não, igual a família que bota para a criança comer brócolis, fígado. Aí a mãe é a primeira a falar: nossa, fígado horrível, odeio fazer fígado. Aí a criança escuta uma safada comer fígado como? Não vai comer fígado. Nunca. Nunca Verdade. será. Né? Então, na verdade, não tem como a família comer um alimento e a criança comer outro alimento. Né? E assim, quando eu acabo trazendo para essa criança uma memória do que é alimentação de uma forma negativa, tá? Eu Uhum. acabo favorecendo muito devido a essa seletividade alimentar, entendeu? Sim, sim. Sem precisar que essa criança venha a ser neurotípica, entendeu? Então, eu acho melhor, em relação de falar sobre as emoções, tudo que eu já falei, né? O tão importante é o cenário emocional afetivo, né, Osmene? Você, com a sua Sim, com prática certeza. clínica, vê muito mais questões emocionais do que qualquer outro profissional, você psicóloga. Acho que você é melhor mesmo para dizer o que esse cenário desfavorável de falta de oportunidade que você oferece para essa criança, né, que vai me trazendo para a vida adulta, né? O que você É. pode estar trazendo para a gente? Então, a gente vive numa cultura que tudo está relacionado a comer, né? Se está feliz, come, se está triste, come, se vai festejar, come. Então, culturalmente, a alimentação ela está muito inserida na nossa vida, né? E aí o que a criança ela vivencia quando é pequena, no desenvolvimento, quando se inicia a introdução, vai fazer total diferença no seu desenvolvimento. Então, hoje nós temos crianças que desenvolvem cada vez mais cedo anorexia, bulimia, porque ela foi obrigada a comer, ela foi obrigada a comer mais do que deveria, né? A questão também de que quando é pequenininho tem que comer muito para ficar gordinho, porque o gordinho é sinônimo de ser saudável, e a criança ela entende que ela tem que comer para ser saudável, mas só quando ela cresce, a família, a sociedade começa a cobrar que ela tem que ter um corpo bonito, esbelto, e aí ela Com começa a certeza. cobrar que coma menos, né? Ela aprendeu a vidinha toda dela que ela tinha que comer muito para ser saudável. Aí depois, do nada, Chega na a família, adolescência, tem que ser a magro. sociedade tem que ser magro. E aí, mas o cérebro dela já está condicionado a comer muito. Como é que ela faz essa diferenciação, né? De uma hora para outra, que agora eu não tenho que comer muito. E aí desenvolve anorexia, bulimia, depressão, crise de ansiedade, porque ela não desenvolveu essa autorregulação, né? Que é o que você está falando, né? A introdução alimentar, ela tem um impacto na autorregulação da pessoa. Então, se ela não aprendeu a ter essa autorregulação, ela teve que comer, 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 até a mãe achar, acreditar que estava suficiente, ela não teve essa independência de dizer, não, agora chega, eu já estou satisfeita, eu não preciso comer mais, né? Então, ela não desenvolve isso e ela vai ficar frustrada, vai comer, vai, Uhum. né, ficar triste, vai comer. Então, vai estar sempre relacionado ao comer compulsivo. Do Sim, contrário, sim, é sim. quando ela tem quando ela tem um trauma, né, uma experiência negativa, ela pode começar a recusar a alimentação, né, da Sim, anorexia, né? sim, Porque toda exatamente. vez que ela vai comer, ela lembra de situações traumatizantes que ela vivenciou enquanto pequena, né? Então ela passa a não querer comer, né? Nem que ela não queira, ela não consegue emocionalmente, né? Aquilo tem um Uhum, significado tão uhum, ruim para ela que ela desenvolve até fobias específicas de determinados alimentos. Olha para aquele alimento e uhum. vai lembrar, né? Tipo, é uma criança que não gosta de fígado, mas é bom para anemia, então a mãe acredita que a criança tem que comer de qualquer jeito, dá, né, esse alimento, forçando. Só que toda vez que essa criança olhar para aquele fígado, para aquela comida, ela vai lembrar uma experiência muito ruim. E isso vai ter consequências emocionais muito fortes na vida, para a vida toda, né?
Então, aí, muitas vezes a pessoa não entende porque na vida adulta a pessoa desenvolveu um trauma em relação à alimentação, acha que é frescura, né? E tudo. Mas se você for investigar histórico da pessoa na época da Foi introdução muito alimentar, traumático a introdução foi muito. alimentar. Né? Exatamente. A Então, criança era forçada a comer, e assim, né? Existe um pilar até a criança chegar ao vômito, eu estou falando de bebezinho durante a sim. alimentação. Primeiro ela tem as recusas, né? Que é o jogar ou botar a mãozinha, ou botar o cuspir, o alimento, aí fica a criança cuspindo, a mãe pegando aquela sobra e botando mais ainda na boca, e a criança ela está aprendendo a administrar isso. Porque o ato de sugar, o movimento que eu faço com a minha língua, com meus lábios, com a minha bochecha, ele é diferente do que o ato mastigatório, o que é a mastigação em si. Então a criança está aprendendo. Aí eu estou com um adulto ali insistindo e a criança não consegue, né? Porque eu tenho um adulto e a criança está ali dizendo para ela: chega, não quero, não estou gostando, estou bem, já estou satisfeita. E a mãe está ali insistindo. O engraçado é que esses dias eu fui numa festa de uma amiga assim, e depois que eu fiz esse curso, né, eu entendi muito mais essa questão, abracei mais a causa, melhor dizendo. E eu faço isso com o Thales. Aí o que eu fiz? Eu peguei o pratinho do Thales e peguei meu pratinho, botei ele sentadinho do meu lado e vamos comer. E ele está numa fase que ele está comendo igual a índio, né? Ele aderiu o BLW por natureza. E assim, por que é importante, Osné, a criança ela botar a mão? Até os 2 anos de idade, a criança na fase sensório-motora, né? Uhum. Então, é por isso que a criança ela pega o objeto, bota na boca. E ela precisa viver isso. Quando eu pego no consultório uma criança que não teve essa experiência, eu sei exatamente de onde eu tenho que começar com ela. Ela precisa viver essa experiência. Para ela chegar a um outro ato. Entendeu? Então, na verdade, o Thales hoje está tudo na mão. Ele come arroz na mão, feijão na mão, carne na mão, legumes na mão, tudo na mão. E ele come tudo. E se não comer tudo, deixando um pouquinho na volta do prato, eu pergunto: filha, acabou? Aí ele: acabou. Tá satisfeito? Ele: sim. Aí, às vezes, quando ele fica brincando com a comida, a gente sabe que o BLW, dependendo da família, a gente observa, dependendo de como eu olho nessa essa forma de abordagem de introdução de alimentação, eu vou olhar, porque quando eu administro para a criança, na colherada, a criança está de forma passiva e eu não permito que sobre alimento. E quando eu permito que a criança venha administrar esse alimento, eu vou entender que se ela deixar sobras, tá ok, tá de boa. Ela decidiu. Quando eu falo ela decidir, não que ela tenha a decisão da vida dela, não é isso. Eu estou dando para ela que ela está saciada. E aí, o que a gente observa em muitas famílias? A criança deixou um pouquinho no prato, aí a criança está lá comendo com a mãozinha, mas a mãe está aqui do lado, na colherzinha, ajudando a criança a comer. Ela não precisa de ajuda. Ou confio, ou dou autonomia, ou não dou. Sim. E fica confuso para a criança. Isso que eu ia falar, fica extremamente confuso para essa criança, né? O que eu vou fazer, né? O que é o certo, o que é o errado, né? Exatamente. Da mesma forma que se tiver uma criança com vários cuidadores, exemplo, a família adere o BLW, mas a creche não adere, ou a babá não adere, tem medo que a criança venha se engasgar, enfim, observa. Eu sempre fui com Thales, assim, desde quando ele era bebezinho, observar o que ele tinha para me dizer, né? O que ele tinha para me mostrar. E ali eu ia vendo quais eram as habilidades que ele já estava fazendo com prontidão, né? Isso para engatinhar, para andar, para falar, enfim, para tantas outras habilidades que ele precisa, assim como foi para comer, né? Então, na verdade, hoje, o Thales, quando ele chega para mim e fala assim: mamãe, acabou. E tem bastante comida, eu para ele: tem certeza que acabou? Já está satisfeita a barriguinha? Tá de boa? Ele: sim, faz assim com o dedinho, né? Figuraça. E eu entendo, beleza. Quando a família observa isso, a pessoa aqui é um ET da história, né? Sim. Porque todo mundo acha que a criança tem que comer tudo, que tem que ser dado na boca
E não pode sobrar, porque é um desperdício. Não pode se sujar. A criança vai passar fome, gente, ela não vai passar fome. Se ela te passar fome, ela vai te pedir comida. Agora, se aquela criança ela já percebeu que se ela não comer, a mãe vai ofertar o que ela gosta de comer, em que sentido? O hambúrguer, o biscoito, não dá. O doce. Olha, não, olha, tem papá. O papá tá aqui. O papá é esse que a mamãe e papai comeu. Esse é o papá de Joãozinho. Joãozinho quer papá? Não, olha. O biscoito é para um lanchinho, só 3 horas da tarde. Você regula essa questão de tempo. Se ela, horas depois de falar, mamãe, eu quero papá, tô com fome, tem papá, você vai lá e esquenta a comida para ela e dá comida. Senta com ela à mesa e dá esse alimento para ela. Deixa ela comer. Porque a criança também ela é espertinha. Ela sabe, se ela não comer, a mãe vai dar, pelo desespero de passar fome, vai ofertar qualquer besteira. Sim, entendeu? Sim. E o comportamento, ele acontece de forma diária. A criança ela vai perceber ela, né? Se ela fizer isso, ela consegue aquilo. Né? Então, quando ela percebe, vamos supor, o Thales, quando eu falei essa questão de comportamento, hoje ele cismou que não queria comer à mesa. Não queria, fez um escândalo. Ontem ele fez a mesma coisa, mas foi para a mesa. Aí eu falei para ele assim, você não quer ir para a mesa? Aí ele, não, quero comer aqui na sala. Eu, tá bom. Eu fui lá, botei meu prato, botei o dele, meu esposo, né, onde estava na mesa. Botei a cadeirinha dele na mesa, fiz ele ver, ele veio na mesa, pegou junto comigo o pratinho dele e levou para a sala. Mas ele ficou me chamando para ir para a sala com ele. Eu disse, não, você quer comer aqui. Mamãe vai comer lá, que é o lugar de comer na cozinha, na mesa. Ele viveu a experiência dele. Vai ficar batendo boca com ele no momento da minha refeição? Não vou. Eu vou entender que ele está vivendo essa experiência, ele precisa viver. Ele ficou lá sozinho, isolado. Comeu tudo. Comeu sozinho. Daí eu ficar estressando a cabeça dele e eu me estressando com onde a criança estava comendo, deixando de comer. Mas ele sabe que no dia seguinte, lá de comer, é aqui na mesa. Não é na cozinha. Não é na sala, no quarto, enfim. Então, na verdade, a família tem que ser esse modelo, sabe, Zinéia? E quando assim, a criança ela faz 2 anos de idade, a criança ela faz tudo do não, 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 não. Teve um dia desse que não sei o que eu estava comendo, que o Thales olhou e fez assim, não gosto. Aí eu cheguei para ele e falei bem assim, experimenta. Vamos primeiro olhar o que ele é. Era uva passas. Aí eu disse, é pequenininho, é pretinho. Aí ele olhou, aí ele ia botar na boca. Calma, vamos trabalhar, né? Questão de vitória. Calma, vamos cheirar primeiro. Cheirou. É um dos processos que a gente acaba fazendo com a criança. Ele cheirou. Vamos fazer mordidinha de formiga? Bem pequenininho. A pontinha da língua. É doce, salgar para experimentar o sabor, né? De alguma forma. Vamos pegar uma mordidinha de elefante. Bom, se ele não gostasse, eu ia permitir que eles botassem para fora. Tá? E ele gostou e comeu. Toda vez que ele olha para a uva passa, ele faz o mesmo cenário. Mas ele já tem a habilidade de experimentar, porque ele sabe que comigo, ele experimentando e não gostando, ele pode pôr para fora. Então, muitas crianças não experimentam, porque ela já internalizou. Se eu não gostar, eu sou obrigada a engolir. Então, aquilo tudo que você falou, né, da forma emocional. Porque ela já tem a memória afetiva que nem tudo ela gosta. Será que eu vou ter essa autonomia de falar, de mostrar para o meu responsável, para o meu pai, para minha mãe, para o meu cuidador, que eu não quero, eu posso jogar fora? O Thales, ele faz, ele não gosta de azeitona. Eu boto azeitona na comida e boto de propósito no pratinho dele. Né? Tem hora que engole azeitona, vai junto com a comida, tem hora que ele olha azeitona, eu não quero. Então, tá bom, tio, então pode tirar. Eu ensino ele a tirar, porque assim, né, a criança ela também não sabe tirar o alimento. Ela não sabe que quando ela não quer, ela pode tirar. Então, eu tenho que ensinar. Lembrando que o comer, ele é aprendido. A forma de eu tirar o alimento do prato daquilo que eu não gosto, também é aprendido. Entendeu? Então, eu tenho que dar esse modelo para essa criança. Então, quando ela consegue tolerar no prato aquilo que ela não gosta,
tá de boa. Mas tem crianças que Que não não tem essa toleram, opção. que são as seletivas, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho da diferenciação entre dificuldade alimentar e seletividade alimentar. Fizesse essa diferenciação para Ok. gente. Então, o que acontece? Uma criança com dificuldade alimentar, elas geralmente são crianças que têm alguma doença base, né? Que venham trazer dificuldade para o ato de mastigação. Exemplo, encefalopata, né? Que é a criança que ela tem muita ou flacidez da musculatura, ou rigidez, enfim, tem dificuldade na trituração desse alimento, tá? Então, nem aquilo que você vai ofertar para uma criança que não tem, não vai conseguir fazer isso com esse tipo de criança, né? Da trituração. Né? Ela tem que aprender essa habilidade, essa musculatura, ela tem que ser ensinada, né? Tem que ser habilitada para isso, tá? Então, na verdade, a dificuldade alimentar, ela está relacionada a crianças que apresentam uma questão fisiológica, tá? Neurobiológica, no sentido de não ter competência, muitas vezes motora, para aquele ato de mastigação, tá? Uhum. Na verdade, a seletividade alimentar, muitos acreditam que a criança que é seletiva, ela não come. Ao contrário, a criança seletiva, ela come, mas ela come aquilo que ela tem conforto em observar. Traz conforto. Ela não come aquilo que você quer que ela venha comer. Ela come uma restrição alimentar. Ela tem uma redução alimentar, ela tem uma restrição de gama de opções de alimento que ela vem ofertar. Tá? Então, tem criança que só come no prato tudo amarelo, né? Uhum. Tem crianças que não come verde nenhum, tem criança que não come proteína nenhuma, né? Então, tem crianças que tem, muitas das vezes essas crianças não comem, ou porque a introdução alimentar foi de forma não favorável, tá? De tudo que nós já falamos, ou Sim. porque ela tem uma alteração no processamento sensorial. Tá? Ela Uhum. pode ter o seletivo alimentar, né, ele pode ser de base sensorial, que é de processamento sensorial, aí a Uhum. reabilitação é do TO, né? Pode ser Sim. uma questão de praxia motora, né? Habilidades que essa criança não atinge. Vamos supor, uma criança que desde seus 6 meses de idade sempre come papinha. Tem crianças que chegam no consultório e só comem papinha. Não come nada Sim. sólido. Você acha que essa criança tem condição de comer carne? Vai Ou só ofertar uma mamadeira, carne para né? ela, Toma só mamadeira também. ela vai sentir dor para mastigar. E a dor mesmo, não é frescura da criança, é muita dor. Às vezes a criança não tem nem alteração no processamento sensorial. Mas a única habilidade que ela adquiriu foi daquela mesma consistência e sempre ser permitida observar a gama de opções de paladar que ela pode ter e olfativa, como é que ela de repente bota isso do nada com a criança já com 6 anos de idade? Fica complicado, entendeu? Então, às vezes Uhum. a criança não tem nem alteração no processamento sensorial. Nem toda essa atividade ela é de base sensorial. Ela pode ser de base afetiva, pode ser de base da forma que eu introduzi esse alimento para essa criança, né? De competência, dela não permitir dela trazer essa habilidade para ela, né? Então, na verdade, o seletivo ele come. Ele não come aquilo que você Sim, quer que sim. ele Ele só coma. seleciona, né? Exatamente. E assim, um pouco para falar dessa questão da seletividade, a criança, quando ela tem uma seletividade, o que a gente informa para os pais, né? A gente orienta. Trazer essa criança para comer à mesa, tá? E ver o que ela tolera. Tem crianças que toleram se vê uma salada sobre a mesa, ela tolera comer o dela e deixar a salada lá. Tem criança que não tolera. Então, vai eu insistir com a salada ali na mesa? Não vai. Uhum. A ideia do alimento ser um momento prazeroso para todos é um momento de terror. Tem crianças seletivas que toleram, que pegam o alimento, botam o alimento no prato e ela consegue tirar, porque ela já foi habilitada para isso, né? Foi ensinada que ela pode tirar, Sim. que ela tem É autonomia de tirar o que permitido, ela não né? gosta. Oi? É permitido. A família permite. Exatamente, porque a família permite ela fazer isso.
Mas tem criança que não, a família não permite, acha que é desperdício. E assim, como exemplo, a criança que não come beterraba, se ela, ela não come, se ela consegue tolerar no pratinho dela, dizer que é uma criança que consiga tolerar no pratinho dela, bota uma, duas beterrabas lá no cantinho do pratinho, deixa ela lá. Vai chegar um momento que ela pode olhar aqui dali, vou experimentar isso aqui, vou ver o que é esse trem aqui. Tá todo mundo comendo? Vou ver o que é também. Ela olha, faz o mesmo cenário que o Thales fez com a uva passa, observa. Se ela achar estranho, ela vai devolver. Se ela quiser se permitir, essa, que é uma habilidade, essa flexibilidade cognitiva, olha, falando das funções executivas, né? De observar, vou cheirar. Porque a gente primeiro come com cheiro. Sim, né? Vou cheirar. Cheirinho de terra, não gostei não. Aí vai ter outro momento que ela vai pegar, vai tentar experimentar. E se ela não gostar, tá bem. Nem todo mundo, nem tudo que eu como você come, nem tudo que você come eu como. verdade. Né? A minha experiência com fígado é muito engraçada, porque a minha mãe nunca foi de me forçar a comer fígado, não. Ela não gostava muito, também não trazia para o cenário da mesa. Sendo que eu comia o fígado com paladar, com água na boca, assim, não comia na questão imaginária. Porque eu cheirava o fígado, eu ficava imaginando uma coisa maravilhosa, mas eu não conseguia pôr na minha boca por causa do amargo. Sendo que o cheiro era tão bom, e aquela sensação de prazer na minha boca, de poder até dar água tá na boca, como eu falo. Mas eu não sou de comer muito fígado, mas eu me permiti comer fígado, mas não é qualquer fígado, tem que ser o fígado que eu faço. Então pode ser para você que eu seja seletiva, pode ser que não. Entendeu? Então tem criança que consegue comer a verdura cozida, e tem criança que prefere a verdura não, o legume cozido, como a beterraba, a cenoura, né? E tem criança que prefere comer ela raspada, crua. Qual o problema? Eu não sou obrigada a comer o mesmo estilo, cada um tem um estilo. E acho que a família ela tem que apresentar. A criança tem a vida toda para ter essa escolha. E a introdução alimentar ela é muito importante. A primeira infância, entendendo que a criança ela está num período de desenvolvimento dela muito marcante, é tudo acontecendo. Então, a criança cansada, ela não come, a criança com sono, ela não come, a criança irritada, ela não come. Então, você vai forçar. Se ela está irritada, ok, respeita, vai ter um momento que ela vai querer comer, ela vai te pedir a comida. Agora, se você não respeitar essa decisão dela de prontidão para se alimentar, você vai trazer um trauma. Sim. Entendeu? Então, por isso que a questão emocional ela é muito importante estar envolvida na alimentação. Esse afeto, esse respeito, essa confiança. Né? Essa autoconfiança nessa criança. Né? É importante você trazer isso para ela e ela entender que você faz isso. Né? Que você a respeita, que ela tem um poder de decisão. Entendeu? Sim, sim. Deixa eu ver como é que tá nosso tempo aqui. Eita, falta 7 minutos. E fono fala. 7 minutos. Ó, para fechar, então, para quem caminhar quando estamos diante de uma criança com seletividade alimentar? Então, como já 5 minutos aí para você. Ai, meu Deus do céu. 5 minutos. Caminhar para um fonoaudiólogo especialista em seletividade alimentar, um TO que tem integração sensorial, tá? Se for de base emocional, um psicólogo, tá? Mas só em você encaminhar ou para o fonoaudiólogo ou para o TO, para nutricionista que trabalha seletividade alimentar, tá? Para um pediatra que sabe entender essa seletividade alimentar, né? E que entendam essa introdução de uma forma positiva para essa criança. Mas seria uma equipe multidisciplinar? Sim, multidisciplinar e de preferência que se conversem entre si. Né? Não só o fono ali, o psicólogo do outro lado, mas que sejam profissionais que venham se integrar, entendeu? Para poder falar desse sujeito, né? Para dar esse retorno para essa família, para dar esse sucesso garantido para essa criança, entendeu? E o problema, Osnéia, não é a criança comer, é para a criança comer, ter prontidão para comer. Estou falando um caso seletivo, ela precisa adquirir habilidade. E às vezes a criança ela não tem essa habilidade. E eu estou querendo forçar uma coisa que ela não tem. É a mesma coisa de você pegar uma criança
com um desenvolvimento motor não favorável, querer que ela venha andar logo. Ela não vai andar, tem todo um processo para isso acontecer. Entendeu? Então, eu preciso respeitar. Não é respeitar o tempo da criança, respeitar em que nível dessa habilidade ela já adquiriu e valorizar essa habilidade que ela tem. Né? Não fazer a troca do alimento. Se você não comer, não vai ter a sobremesa. Ou só parabenizar quando a criança come tudo. Não, você tem que parabenizar porque ela comeu, não importa a Sim, quantidade. sim. Hoje ela vai comer bem, ela vai querer repetir, pode ser que amanhã ela não venha comer. E nem todo dia a nossa comida é a melhor comida. Tem dia Verdade. que eu não estou afim de comer tanto, eu vou deixar no meu prato. E tem dia que eu vou querer, eu vou repetir. E o fato de eu Uhum. repetir, né, enfim, porque eu estou com fome, aquela comida me trouxe prazer, trouxe memórias afetivas para mim. Sim, sim, com Entendeu? certeza. Então, na verdade, isso acontece com a criança, né? Para não se ter traumas futuros, né? Como você mesmo falou, de pessoas que chegam no consultório de psicologia, até na fonoaudiologia, quando se trabalha com alimentação, a criança chora horrores de traumas que viver da forma que foi introduzida de forma negativa na alimentação. Entendeu? Sim, Então, acredito que hoje é um tempo, devido à disciplina positiva, né, de você estar instruindo. E família que fez de forma da outra forma, a forma passiva, não precisa sentir culpa. Há tempo sempre de melhorar, mudando. né? De Exatamente. você mudar. Porque a gente foi treinado dessa forma, eu comi dessa forma, me alimentei dessa forma. Mas se eu tenho um entendimento, como eu tenho hoje, né, em relação à disciplina positiva na alimentação, eu vou oferecer esse meio para o meu filho. Né? Então, ele decide se ele quer comer ou não, em relação à quantidade. Né? O meu papel como cuidador é ofertar o melhor alimento, é trazer Sim. para essa Ter criança o melhor variedade, né? alimento. Oferecer uma variedade, né? Exatamente. Exatamente. Para a Tá criança bom. vir, para que ela venha experimentar. Tá bom, Fabrício. Quero te agradecer. Foi muito valioso, sim. Obrigada Também pelo aprendi muito. convite, Acredito que o pessoal também tenha aprendido bastante aí. com certeza. E agradecer ao pessoal que apareceu. Muito obrigada aí pela presença de todos. E é isso aí. Quer se despedir? Dar uma Tchauzinho. palavrinha? Oh, Quero sim, agradecer a todos que ficaram conosco, tá? E a todos que também ainda vão ver essa live. Deixa gravado, tá? A gente sabe que é um horário bem apertado, né? Para todos estarem disponíveis para ver uma live. Deixa gravado aí para as pessoas com certeza. observarem e aprenderem depois, né? Porque é um tema muito grandioso, muito valioso e muito importante. Não só para o ato de comer, mas para a questão emocional também. O que o Sim. alimento ele traz, né? E qualquer dúvida podem te procurar no Fica direct, com né? Deus. Tchau, beijinho.